Bom, aqui Jó responde a Zofar, o capítulo 13, então é intermediário. Ele vai usar uma linguagem mais judicial, podemos dizer assim, né? Mais jurídica. Ele vai usar algumas expressões bem interessantes nesse sentido. Ele vem falando no 12, só para a gente relembrar, sobre a sabedoria, né? Quem tem sabedoria? Os mais velhos? Não, Deus tem a sabedoria. Ele sabe quem é Deus. Ele se relaciona com Deus, e esses 3 capítulos me animam muito, né? O 12, 13, 14, porque mostra um Jó, talvez até um pouco mais maduro aqui nesses poucos dias, né? Mais diante, dando uma resposta a estes seus amigos, né, de que ele confiava em Deus. Deus é muito maior, a sua sabedoria é maior que os conselheiros, maior que os juízes, sacerdotes eloquentes, os eloquentes, as trevas. Ele fala sobre as nações e tal. E agora vem o 13, ele diz assim: eis que tudo isto viram os meus olhos. Quer dizer, eu creio nesse Deus aí, eu creio nesse Deus poderoso, e os meus ouvidos o ouviram e entenderam. Como vós o sabeis, também eu o sei. Não vos sou inferior, mas falarei ao Todo-Poderoso e quero defender-me perante o Senhor, que é uma linguagem de tribunal, né? Vós, porém, eu quero me defender diante do Senhor, eu quero falar com Ele. Não é? Eu estou vendo a Deus, não é, como aquele que talvez esteja fazendo isso para mim, mas Ele é o juiz. Então é assim que eu estou vendo, essa é a visão que eu estou tendo de Deus. Mas nós somos iguais. E ele diz assim: vós, porém, meus amigos, aí vocês 3, besuntais a verdade com mentiras. Vocês estão colocando óleo na verdade, na verdade, na mentira, né? Para parecer verdade. Né? Vocês estão mentindo. Vocês estão criando uma verdade falsa, uma meia-verdade. Aliás, a meia-verdade é pior do que uma mentira, né? Porque a meia-verdade tem um pouco de verdade. Você pode ficar confuso, foi o que o diabo fez com Eva e disse: Deus disse que você vai morrer? Não, você não vai morrer. De jeito nenhum, você não vai morrer. Você vai ser como Deus, você vai conhecer o que Deus conhece. Ok? Ele devia ter dito a verdade inteira. Você vai saber a respeito do pecado e não vai conseguir livrar-se dele, não é? Você vai conhecer o bem e o mal, vai conhecer o bem, não vai conseguir fazer não. Vai conhecer o mal, não vai conseguir deixar o mal não. Essa era a verdade completa, ele deu uma meia verdade. E assim ele faz o tempo inteirinho. Vós, verso 4, porém, olha o porém aqui que eu gosto, besuntais a verdade com mentiras, e vós todos sois médicos que não valem nada. Vocês não estão me ajudando coisa nenhuma. Tomara vos calasseis de tolo, que isso seria a vossa sabedoria. A gente tem um ditado que já me acompanha há muito tempo, né? O calado passa por sábio, né? Aquele que não fala nada passa por sábio. Não deu sua opinião, né? Aqui ele diz assim: era melhor vocês ficarem calados. Vocês estão besuntando a verdade com mentira. Estão misturando verdade com mentira? Não, isso não se faz. A visão que vocês têm de Deus não é a visão melhor. Não é essa a visão melhor. Não é? É uma verdade incompleta, podemos dizer assim. Vocês deviam ficar calados. Ouvi agora a minha defesa, a linguagem de tribunal, né? E atentai para os meus argumentos, os argumentos dos meus lábios, também linguagem de tribunal. Porventura falareis perversidade em favor de Deus? Vocês, né? Vocês estão falando bobagem a favor de Deus? Vocês estão falando coisas que Deus não faz para defendê-lo? Vocês estão tirando a visão real de Deus para poder defendê-lo? Deus não precisa de defesa, principalmente com mentiras besuntadas ou verdades besuntadas com mentiras. Ele continua: porventura falareis perversidades em favor de Deus, e a seu favor falareis mentiras? Vocês são 3 testemunhas falsas, em outras palavras. Olha o que vocês estão fazendo. Vocês são 3 testemunhas falsas. Vocês não estão dizendo quem Deus é de fato. Aqui esses três capítulos são tremendos, né? Sereis parciais por Ele, meias verdades, parciais por Ele. Contendereis a favor de Deus, ser-vos-ia bom se Ele vos esquadrinhasse.
não é? Ou zombareis dele como se zomba de um homem qualquer? Quer dizer, o que vocês estão fazendo? Vocês estão diminuindo a Deus. Vocês estão dando uma imagem de Deus que não é a imagem real. A imagem real de Deus é aquela. Ele detém a sabedoria. Capítulo 12. A sabedoria dele é maior que a dos conselheiros, dos sacerdotes. A sabedoria do homem, ela não chega nem aos pés da sabedoria de Deus. Os mais velhos são sábios? Ok. Mas a sabedoria está com Deus. Eles não são sábios. Em si mesmos, não. Você pode buscar a sabedoria de Deus para ser sábio. Claro. Quanto mais você ler a Bíblia, quanto mais você desfrutar desses conceitos bíblicos, você vai entender quem é Deus, você vai se relacionar bem com Deus, e esse é o propósito do livro, eu já falei, mostrar quem é Deus, a visão correta de Deus, não é uma imagem diferente, mostrar a Deus como um cão policial, não é? Você vai se relacionar com Ele assim, olhar a Deus como um Papai Noel, só dá balinha, né? Se foi obediente, dá balinha. Se não for obediente, dá balinha do mesmo jeito, mas promete que você vai ser obediente. Então, alguém que só vive dando coisas, não é que só sorri e faz tchauzinho? Quem é Deus para você? Está aqui na palavra dele. E Jó conhece, porque teve uma relação íntegra com Deus, não é total do seu ser com Deus. Ele vai acusando, vocês são testemunhas falsas. Ele diz assim, calai-vos, verso 13, perante mim, e falarei eu, e venha sobre mim o que vier. Olha só, venha sobre mim o que vier. Agora vocês devem ficar calados. Eu vou dizer o que eu estou pensando. Já, ele diz assim, contudo, defenderei o meu procedimento. Uma linguagem bem jurídica, né? Verso 16, olha que legal. Também isto será a minha salvação, o fato de o ímpio não vir perante ele. O ímpio não vai perante Deus. Ele está dizendo, essa é a minha salvação, porque eu vou perante Deus. Porque eu não quero ser ímpio. Eu não quero viver em pecado. Eu não sei qual é o meu pecado para estar sofrendo assim. Essa era uma mentira, né? A questão Deus castiga aí o pecado. Não é isso. Mas eu vou diante de Deus. E uma das provas que eu não tenho problemas é que eu vou, porque o ímpio não vai. Aquele que não reconhece a Deus como seu Salvador, como seu Criador, como mantenedor da sua vida, não vai a Deus. Vai buscar outra fonte. Mas o que conhece a Deus, mesmo que tenha pecado, não é? Vai a Ele. Davi foi a Ele. Primeira coisa que Davi fez, quando o profeta Natan disse, você é o homem. Você é esse homem da parábola. Ele contou aquela parábola, né, que o rico pegou a única ovelhinha do pobre para fazer comida para alguém que estava chegando de viagem e não pegou uma das suas milhares de ovelhas. Davi ficou indignado e falou, você fez isso. Você mandou matar o marido da mulher, porque ela estava grávida. Isso tem consequências, vai ter consequências. Teve na casa dele. Os filhos tiveram lá problemas sérios, que viram um pai que traiu. Ele traiu, criou uma situação toda, mas ele foi a Deus, ele disse, Senhor, o meu pecado está sempre diante de mim. Senhor, o que eu posso fazer, mas eu não vou deixar de seguir-te, não vou deixar de te buscar. É o que Jó está dizendo aqui. O ímpio não busca a Deus, eu, porém, estou buscando a Deus. Verso 18 diz assim, tenho já bem encaminhada a minha causa e estou certo de que serei justificado. Quer dizer, eu estou falando com Deus e Deus está me ouvindo. Eu estou colocando diante dele as minhas questões. Quem há que possa contender comigo? Neste caso, eu me calaria e me renderia o Espírito. Mas eu tenho dúvidas, eu posso chegar diante de Deus. Concede-me somente duas coisas. Agora ele fala com Deus. Né? Está falando com os três, agora ele fala com Deus. Concede-me somente duas coisas, então não me esconderei do teu rosto. Alivia a tua mão sobre mim, Pai. Alivia. Está difícil. Eu posso pedir isso para Deus ou não? Claro que eu posso. Alivia a tua mão sobre mim. Só que não era a mão do Senhor sobre ele.
Esse era o problema ali da frase, né, do verso. Era o mal. O mundo é injusto. Eu repito muito isso, né? Então, concede-me duas coisas. Alivia a tua mão sobre mim e não me espante o teu terror. Estou com medo. Eu tenho medo. Que coisa boa é quando a gente declara aquilo que está dentro do coração. Eu tenho medo. Alivia, né? Interpela-me e te responderei, ou deixa-me falar e tu me responderás. Eu tenho questionamentos, não é? Quantas culpas e pecados tenho eu? É porque, eu repito, o que eles estavam dizendo, tem muita repetição aqui nesse livro, né? Mas é para deixar bem claro. Eles estavam dizendo que o pecado de Jó, que não era confessado, tinha levado Jó a esta situação de miséria. Perdeu tudo, agora doente, perderia a vida. Quantas culpas e pecados tenho eu, verso 23. Notifica minha transgressão e o meu pecado. Não há problema. Diferente do caso de Natã, né? Natã foi lá diante do rei e falou assim, ó, você está em pecado. Aqui não respondia, não vinha profeta nenhum, né? Deus vai responder, daqui a pouco ele vai, no tempo dele. Sempre Deus responde no tempo dele. Ele pode estar respondendo com silêncio, para você meditar sobre o assunto. Ele pode dizer um retumbante não, ele pode dizer um retumbante sim, mas há um tempo para isso. Então notifica-me da minha transgressão. Por que escondes o rosto e me tens por teu inimigo? Ele abre o coração, né? Queres aterrorizar-me? Eu estou com medo. Estou com medo. E perseguirás a palha seca? Eu não valho nada. Pois decretas contra mim coisas amargas e me atribuis as culpas da minha mocidade. Essa era a visão que ele estava tendo aqui. É bem engraçado, porque Deus está me castigando pelos erros que eu cometi na minha mocidade. Isso ficou para trás. Então, na visão, Deus, ele diz que joga os nossos pecados no fundo do mar. Como é que agora ele vai resgatar coisas do passado para castigar Jó no presente? Porque na minha mocidade eu devo ter errado, agora o Senhor está pegando isso para me castigar aqui? Então isso vai de encontro, né? De encontro é choque, né? De encontro ao que Deus prega sobre o perdão. Deus lança nossos pecados sobre o mar e eu ainda me atrevo a dizer que ele coloca uma plaquinha dizendo também proibido pescar. Ninguém mexe mais no passado. Passou, virou a página. Página nova. Não é? Então Jó tem esta proximidade com Deus. Não é? Por que o Senhor me decreta me atribui essas culpas do passado? Não, Deus não age assim. A gente vai entendendo que Jó vai progredindo aqui e ele vai mostrando que crê de fato em Deus. Ele crê. O ímpio não procura Deus. Por isso que eu estou procurando. Porque eu não sou ímpio. Eu não quero ser ímpio. Eu sou íntegro no meu relacionamento com Deus. Ele é meu Deus e ponto. Eu não tenho outro Deus. Eu não quero outro Deus. Eu quero esse Deus que me formou o universo, que é sábio. Vamos preferir esse Deus também? Vamos orar. Pai bondoso, como Jó, nós preferimos ao Senhor. Também fazemos as nossas perguntas. E o Senhor permite isso. Mas que no final sempre saibamos que o Senhor está conduzindo todas as coisas, mesmo que não tenhamos a resposta que esperávamos. A confiança no Senhor, pelo que temos lido e estudado, deve ter o nosso coração, ou fazer com que o coração esteja nas tuas mãos. Uma entrega total. Em nome de Cristo. Amém.